esculpidos à imagem de Cristo. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Mateus 9:22. Para muitos, os chamados crentes, ao sentirem um duro golpe da existência caída, perdem a perspectiva da própria vida. Aparentemente, os dias se tornam sem sentido. Nada é mais terrível ao crente que procurou viver fé romântica e irreal, que evitava considerar com seriedade a extensão da tragédia do significado de viver em um mundo caído, do que um choque de realidade, tendo a alma arrebatada por acontecimento doloroso e repentino. O que projetávamos ser o nosso amanhã, quer a mesmice dos dias ou ansiadas realizações, repentinamente desaparece, como que deslocado ao campo da hipótese da ilusão. Então detectamos já um enorme problema. Olhamos para a vida como se respondesse ao nosso controle, como se fosse uma continuidade natural do hoje, sem rupturas. Acreditamos que a existência responda a equações matemáticas, alcançando sempre seu resultado lógico aos nossos próprios olhos. Quando vamos aprender que a existência não é lógica, que ela não ocorre dentro de limites que nossa mente possa perscrutar, em um piscar de olhos ela se transforma, assumindo formatos muitas vezes imprevisíveis e inesperados. Com a mesma rapidez ela se acaba. Afetados por importantes reveses, parece que perdemos o rumo. Se o período de nossa tristeza se estende para além do que deveria, sem enxergar o caminho para prosseguir, parece-nos que é melhor desistir de vez. No entanto, o remédio que Jesus aponta é simplesmente crer nele. Eis a densidade, a materialidade da fé. Quando a realidade se desloca de nossos propósitos, há o vazio, a vertigem do imprevisível. Mostrando que somos seres humanos caídos, que têm a tendência de se assenhorar da existência como deuses de nós mesmos, procuramos antever os acontecimentos, não porque meramente queiramos nos preparar melhor para enfrentar alguma dificuldade, mas porque não abrimos mão de controlar a nossa vida. Uma dificuldade repentina e imprevista sempre é acompanhada por um sentimento de frustração por ver a existência como que fugir de nosso domínio, escapar pelas frestas de nossos dedos. Não a podemos segurar. Como isso pôde acontecer? A não aceitação da vontade de Deus está ligada à natural usurpação humana de não aceitar que é o Senhor que tem controle sobre sua vida. Mesmo o crente age esperando, de alguma forma, controlar Deus. Acredita que o fato de buscar obedecê-lo, ainda que muito tenuamente, levará o Senhor a ser-lhe favorável. Aparentemente, busca-se e quer-se a vontade de Deus enquanto ela for igual à do pecador, submissão direcionada e condicionada. Entendamos que a verdadeira felicidade está exatamente na anulação de nós mesmos, de nossa vontade. Ao invés de lutar contra o propósito de Deus, procuremos nos entregar completamente às mãos do Santo Espírito para sermos modelados, trabalhados, forjados, esculpidos. Padre Antônio Vieira, um dos maiores expoentes da literatura portuguesa, em seu Sermão do Espírito Santo, pregado em 1657, comparou os europeus ao mármore e os ameríndios à murta. Nessa interessante metáfora, dizia que a alma europeia era dura como pedra, mas, uma vez esculpida, mantinha-se em suas formas, como uma estátua de mármore. Já a alma ameríndia, por sua vez, era bem mais maleável, aceitando com facilidade aquilo que era pregado. No entanto,
O fato de dizer acreditar em tudo o que era dito implicava não crer em nada. Por isso, comparou-a à murta, que depois de podada e modelada, logo estava desfigurada, necessitando de constante manutenção. Embora o Brasil seja um país europeizado, herdeiro de uma cultura europeia, peculiaridades da formação de nosso país resultaram cultura porosa, capaz de aceitar facilmente e reter elementos culturais dos mais diversos. Tal essência inter e transcultural desde a colonização, um liquidificador de influências culturais ameríndias, portuguesas, africanas, acrescidas posteriormente de outras europeias e de culturas asiáticas, aparentemente conferiu essa inquietação cultural, esse molde que também se modela, essa inconstância que era tão típica da alma dos primeiros moradores do continente. A mulher citada no texto epigrafado tinha uma hemorragia havia 12 anos e, exatamente por isso, já estava completamente descrente de médicos e remédios de sua época. A ideia que o texto nos passa é que já não havia qualquer esperança de intervenção humana eficaz. Uma doença, assim como outras dificuldades de grande impacto, tem o poder de nos roubar o ânimo, de fazer esmorecer a alma. O abatimento toma conta dos dias. Porém, a confiança na salvação em Jesus Cristo é o antídoto para o desânimo. Não sejamos inconstantes, portadores de uma modalidade de fé que se conforma e se deforma conforme as situações que se apresentam. A consciência de que somos salvos se materializa e se consolida como certeza para viver. As dificuldades são para o crente toques do cinzel do Espírito esculpindo nele a imagem de Cristo, o novo homem ressuscitado. É vida de e por fé. Não temeremos a tempestade se sabemos que estamos em lugar seguro. Quando assaltados pelo desânimo, devemos nos lembrar das palavras de Cristo àquela mulher: a tua fé te salvou. Mais do que a cura, ela recebeu a salvação. Não é na solução dos problemas terrenais que está a nossa paz, mas na salvação eterna. Ainda que sejam solucionados terríveis problemas, outros virão, mas a solução para a presente vida já foi dada e é definitiva, é eterna. A salvação tem que ter efeito prático para essa vida, algo que se traduz em segurança e firmeza. Tem de bom ânimo, você é um salvo, novo homem à imagem de Cristo. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.